assoreamento é o acúmulo de sedimentos de solos, lixos e outros detritos no fundo dos rios, criando-se grandes bancos de areia. Com isso, o rio passa a suportar cada vez menos água. Os processos erosivos causados pelas águas, ventos e processos químicos, antrópicos e físicos desagregam os solos e rochas, formando sedimentos que serão transportados. O sedimento deposita-se no fundo do rio com a ajuda dos intempéries, chuva e vento, e a calha que antes era preenchida por água agora abriga uma espessa camada de solo. O principal agente causador deste fenômeno é a destruição da mata ciliar. A mata ciliar, também conhecida como vegetação ripária, vegetação ribeirinha, vegetação ripícola ou mata de galeria, é um tipo de cobertura vegetal nativa que fica às margens de rios, igarapés, lagos, nascentes e represas. O nome mata ciliar vem do fato de serem muito importantes para a proteção de rios, lagos e etc., tal como os cílios são para os olhos. São fundamentais para o equilíbrio ecológico, oferecendo proteção para rios e solos, reduz a força da água antes dessas chegarem aos rios, impedindo a entrada de poluentes no meio aquático, conservando a qualidade da água e evitando o fenômeno do assoreamento. O fenômeno do assoreamento pode ocorrer-se de duas maneiras, pela ação humana ou pela ação da natureza. Pela ação humana, pode ocorrer por diversos fatores: a criação de animais, plantação, queimadas, descarte de lixos em beiras de rio e a extração de areia. A criação de animais às margens de rios é considerada nociva, pois, para a passagem do gado até a beira do rio, é necessário que toda a mata de galeria seja retirada, deixando o meio aquático totalmente desprotegido. As plantações trazem grandes prejuízos, pois estão expondo o solo arenoso, causando assoreamento. Ao regarem as plantações, a água que escorre leva junto sedimentos, dando início à erosão do local. Além de destruir a mata ciliar, a queimada retira os nutrientes do solo, impossibilitando o crescimento de uma nova vegetação. O lixo depositado às margens de um rio faz com que o solo se contamine e torne-se inapropriado para o desenvolvimento da mata ciliar, além de se depositar no fundo do rio e causar o desvio do curso da água. Pela ação da natureza, o assoreamento ocorre pelo depósito de solo no fundo dos rios, porém acontece de forma lenta. Como toda extração inapropriada de um recurso natural causa problemas ambientais em um determinado local, a extração sem controle de areia dos rios contribui com o fenômeno do assoreamento. O Velho Chico, um dos rios abastecidos pelo grande rio São Francisco, vem sido engolido pelo assoreamento em consequência da ação humana. Outro exemplo é o Pantanal. A rápida e desordenada expansão da atividade agropecuária iniciada em meados da década de 70 no planalto da bacia do rio Taquari intensificou a entrada de sedimentos na planície pantaneira, dando origem ao mais grave problema ambiental e socioeconômico do Pantanal, o assoreamento do rio Taquari. Esse assoreamento fez com que milhares de quilômetros quadrados de terras localizadas no Pantanal passassem a ficar inundadas permanentemente, acarretando sérios impactos ao meio ambiente e à socioeconomia dessa região. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Mato Grosso do Sul recomendaram ao Ministério do Meio Ambiente a realização de avaliação ambiental estratégica no local. O órgão quer suspender licenciamentos ambientais no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso para interromper a expansão dos empreendimentos antes que danos mais graves sejam causados ao Pantanal. O assoreamento causa diversos danos ao local, como má qualidade da água, difícil navegação, destruição da mata nativa e a morte de diversos animais que habitam os rios atingidos. Como é a fase final da erosão, a deterioração das bacias, os melhores resultados são alcançados por meio da implantação de medidas conservacionistas, por exemplo, curva de nível, terraceamento e recomposição das matas ciliares. Um dos métodos que podem ser aderidos para reverter o processo de assoreamento é o plantio em curva de nível. O processo ajuda a conservar o solo contra erosões e contribui com o escoamento da água da chuva,
fazendo com que ela se infiltre mais facilmente na terra e evite os deslizamentos. Outra técnica possível é a do terraceamento, que consiste em fazer cortes em degraus, terraços. Com isso, as águas das chuvas, ao escoarem superficialmente, perdem sua força, removendo menos sedimentos do solo e causando menos impacto sobre ele. As raízes das árvores e qualquer outra vegetação funcionam como guarda-chuva dos rios. A reconstrução dessa vegetação colabora com a recuperação da bacia afetada. O curso da água é notavelmente renovável. Basta que diminua a causa de sua degradação para que ele se recupere. Porém, o processo deve ser realizado corretamente para que, ao invés de resolver, piore a situação do local. Na Barra do Aririú, localizada em Palhoça, litoral catarinense, um processo de desassoreamento mal executado causou a revolta dos moradores locais. A maioria da população local depende de atividades de pescas e muitos dependem do rio Aririú para chegarem até o mar. O aparecimento ainda maior de bancos de areia dificultava a navegação dos navegantes, impactando não só o equilíbrio ecológico do local, como também o equilíbrio econômico. O Brasil abriga uma das maiores reservas de água doce no mundo, que é usada não somente como abastecimento, mas também como fonte de energia, tráfego, moradia para uma vasta diversidade de animais e plantas e fontes de emprego para uma parte da população. Protegê-los garante a integridade socioambiental do país. Preservar não é um investimento temporário, mas a garantia da sobrevivência humana.